Então, pronto, menina Renata, mais uma vez, muito obrigada, começando a gravar agora. A palavra é sua, por favor, né? Vou te perguntar um bocado de coisa. Eu estava brincando com o pessoal que parece que a programação dos conteúdos, eles têm surgido, né, nem mais pelos acadêmicos, é por demanda nossa, né? Então, quase minha, na verdade. Então, eu já vinha, vez ou outra, nos nossos encontros, trazendo angústias e perguntas a você, então acho que quem vai tirar algumas dúvidas sou eu. Então, muito obrigada mais uma vez por dedicar um tempinho aqui para conversar com a gente, tá, Renata? Obrigada. Eu que agradeço o convite, Sinara. Eu admiro demais o trabalho que você faz e esse esforço, né, essa energia e dedicação que você despende a multiplicar, agregar gente que se importa, né, e multiplicar esse conhecimento é muito generoso. Então, assim, que bom, né, que a gente tem iniciativas como essa. Estou vendo alguns rostinhos aqui, a Vanessa conheço demais, né, minha ex-aluna, e Soiê. E um prazer estar aqui, né, falando desse tema tão relevante. A gente já tinha, né, conversado, introduzido isso, e eu acho que as suas angústias, elas são nossas, né, e aí é muito bom ver que alguém faz essa indignação e esses questionamentos também junto com a gente. Então vamos lá, eu fiquei à vontade de todo mundo, né, você e qualquer reflexão, e os demais também, para conversar, compartilhar e tirar dúvida, fique à vontade, pode passar. A minha proposta era de trazer essa questão das crianças com deficiência para a gente pensar em funcionalidade de uma maneira geral. Porque, assim, a gente da físio, tem dentro da formação da gente, a gente vê funcionalidade, a gente vê diferença do que é função, do que é atividade, participação, inclusão, fatores contextuais. Isso é muito comum para a gente. E para os demais profissionais da saúde, eu não sei como é que está esse tipo de conversa, né? E intuitivamente, né, nós da saúde, a gente cuida e a gente percebe tudo isso de funcionalidade, né? A gente sabe que cada paciente com o mesmo diagnóstico, ele desenvolve de maneiras diferentes, que a família e o paciente têm características que mudam a conduta, a gente tem noção dessas diferenças, né? Mas esse modelo teórico da classificação internacional de funcionalidade, ele traz a gente para uma responsabilidade de registrar isso, né? Então, a minha proposta era de introduzir isso, porque a CIF é um mundo, né? Então, pensar a funcionalidade de crianças mais com, né, encefalopatias mais severas é uma introdução para a gente tentar ver em cada aspecto como é que a gente pode ter um olhar de avaliação mais assim, né, tá longe de findar o assunto, mas para refletir, dizer assim, nossa, como é que eu posso pensar, para além do que a gente já faz normalmente no nosso serviço, né, eu como fisioterapeuta, o que eu tenho essa formação de avaliar estrutura e função, digamos assim, né, então eu avalio força, se tem risco de contratura, a parte respiratória, né, de como é que estão os parâmetros ventilatórios, isso aí a gente já faz naturalmente, mas para além disso, como é que eu posso ver se essa criança ela está se envolvendo no que ela gosta de fazer, né? Quais são as atividades que ela gosta, como é que está a participação social dela em casa, né? No que ela tem acesso lá fora, e quando ela está dentro do hospital, né? Nos períodos prolongados, em cuidados paliativos, como é que eu posso promover, pelo menos um pouco, né, e amenizar essa falta de participação social externa. Então, por um momento, a comunidade dela vira o SEIBM, por exemplo, né, ou outros serviços. Então, a gente não pode deixar de olhar para isso e de ter esses insights. Então, essa era a ideia da minha aula. Então, as principais disfunções neurológicas da infância, né, e aí eu trago aqui para o que a gente normalmente trabalha, a gente tem, a maioria dos casos, encefalopatias crônicas, né, não degenerativas, que são que é a paralisia cerebral. Ela tem uma definição que ela é ampla, né, no termo guarda-chuva, mas a gente normalmente identifica essas crianças, né? Então, eu trouxe resultados de um estudo brasileiro, a gente até antes da pandemia, a gente não tinha dados nacionais, né, de como eram as características dessas crianças, mas uma iniciativa
nacional, multicêntrica, para levantar esses dados, saber como estão as crianças e quais as principais deficiências envolvidas. Então, desse estudo, e a gente acha que, como a gente abriu, né, para tudo, ele pode ser semelhante à realidade, que a maioria dessas crianças tem a paralisia cerebral, existe também a espinha bífida, né, em menor proporção, e distrofias musculares. Então, assim, as doenças raras, elas podem estar, né, associadas dentro dessas outras condições de saúde. Pode passar. Então, em relação à paralisia cerebral, nossa realidade é essa, assim, né? Então, aqui à esquerda, a gente tem os tipos mais frequentes, né? Então, mais de 50% tem aquela característica espástica, que é acometido dos dois lados, né? Com topografia bilateral, né? O Nordeste, ele participou desse estudo em 14% da amostra, isso desses últimos dados de 2024. Mas esse estudo continua, e eu peço a ajuda de vocês para que a gente consiga divulgar e a gente tenha uma representatividade maior e a gente conseguir ter uma característica nossa, né? Até assim, se a gente tem um dado do Ceará, a gente pode usar esses dados para pedir políticas públicas específicas, né? Fazer as nossas movimentações refletirem da nossa angústia, né, Sinara? E aí, eu chamo a atenção aqui que 50% dessas crianças, desse estudo, eles têm uma paralisia cerebral do tipo que compromete mais funcionalmente, né, que é o GMFCS 4 e 5. Mas o nosso público é maior, né, aqui, pelo menos assim, o que a gente vê, ele costuma ser bem maior, eu acho que praticamente 80% das crianças que chegam até nós vão ter esse comprometimento. Pode passar. Então, como essas nossas crianças com deficiência, elas fazem participação. Então, foi um pré-diagnóstico, assim, e o que foi visto é que, normalmente, elas fazem as mesmas coisas, né? Então, tem baixa densidade do que a gente chama de participação, né? E pouca variedade. Então, normalmente, as crianças fazem as mesmas coisas e elas, o que normalmente é? Elas frequentam o ambiente comunitário, elas frequentam o ambiente da igreja, na escola, né, as que conseguem frequentar, elas frequentam aquilo. Então, assim, além disso, elas fazem uma coisa só, então, assim, elas não estão não têm muito acesso à diversidade. Então, se a gente fala assim que é importante ter ambientes ao ar livre, né, que tenham acesso a lazer, além da escola, ter um centro comunitário que promovam até uma inclusão de esporte, por exemplo, né, de atividade física, atividade recreativa, para além das questões familiares, né, para ter interação com outras crianças, a gente não vê muito essa diversidade. Pode passar. E aí, quando a gente fala de participação, a gente lembra muito da escola, né? E aí essa inclusão na escola, né, das crianças, elas trazem alguns desafios, né? Então, se ela faz as terapias, né, se ela tem acesso às terapias, normalmente elas faltam à escola. Dentro da escola, elas têm direito, né, a ter o acompanhante, mas a gente sabe que na realidade é bem difícil, assim, esse acompanhante ele ter essa disponibilidade e o preparo de realmente promover essa inclusão da criança nas atividades. Então, a gente conhece milhares de histórias de crianças extremamente inteligentes, mas como elas têm uma dificuldade motora, elas estão presentes nas aulas, mas não tem nenhum tipo de adaptação. Então, elas têm dificuldade do acesso à aprendizagem, né? Elas não vão absorver como esponja, porque elas, né, poderiam ter essa condição, mas não tem o processo de facilitação. Então, assim, como é que elas vão ser alfabetizadas? E a gente pensa de autonomia mais futuramente. Na hora do recreio ou da inclusão nas atividades da escola, quem é que é o profissional que vai ter? Será que ele vai conseguir realmente pensar numa estratégia das outras crianças brincarem junto, delas se inserir, de fazer essa adaptação? E aí eu conheço várias histórias de crianças que, quando vão ficando maiores, assim, 11, 12 anos, muda a professora, porque normalmente já tinha uma professora que conseguia fazer isso, apesar de toda a dificuldade, mas aí quando muda a turma, que o outro professor não consegue tanto, desiste de ir para a escola, porque, imagina uma mãe, o trabalho de levar até a escola, não conseguia ficar lá, e aí para a filha dizer assim, o que é que eu estou fazendo lá? Ninguém olha para mim, né? É bem complicado.
Então, a gente tem essas barreiras estruturais, assim, da acessibilidade, para além da rampa, né? São realmente barreiras que a gente observa para além do que se vê, né? Do que se sente. Pode passar. Só pontuar uma coisa, Renata, e como a gente, no senso comum, pressupõe ignorantemente que a família abandona, usando os nossos valores, né? Porque a gente não entende que é esse abandono, né? Que é uma violência, Uhum. né? Porque é isso. Total. A criança está lá e realmente a família não tem essa leitura de que não é só a rampa que vai fazer a inclusão. Eu achei assim, isso que você colocou agora foi assim uma pancada no peito, porque de fato a criança está numa cadeira sem fazer nada. Porque a gente fala só, tem que levar para a escola. Ok, mas para além, depois de todo o esforço da família de levar lá, quando ela está lá a manhã toda, quem é que vai cuidar? Quem é que vai realmente, de fato, incluir a criança na escola? Adaptar, né? Então, o exercício, né? Adaptar de fato, né? Porque hoje a gente vê até o psicopedagogo com dificuldade de entender a adaptação do exercício. Nossa, foi assim, tá, desculpa, porque foi tão, né? Eu tive que... Não, mas é isso mesmo, né? E faz todo sentido. A gente realmente só percebe isso quando vem o relato dos pais. Por isso que é tão importante a gente, né, conversar com eles, assim. E aí esse é o relato, né, assim, de crianças extremamente inteligentes, que você pensa assim, se eles tivessem outro contexto, eles iam voar no sentido de serem alfabetizados, de aprenderem um ofício, de conseguir trabalhar, de ter autonomia financeira. E aí eles param bem pertinho aqui, né? Então pode passar. Outro aspecto de participação importante é o lazer. E a gente tem aqui na nossa cidade, eu gosto muito de trazer, porque é uma iniciativa pública, né, que já é antiga e realmente é fantástica. E aí eu já levei, né, muitos dos nossos pacientes, às vezes a gente fez o Dia das Crianças com o pessoal que estava sendo atendido na época lá na faculdade, uma excursão para levar, e essa oportunidade de simplesmente estar na praia, tomar um banho de mar, que para quem é praieira assim como eu, para mim já é maravilhoso, mas quando eu percebo que algumas pessoas descobrem isso, é mágico, porque assim, é a sensação do vento bater no rosto, é aquela temperatura da água, é aquela sensação de fazer o que todo mundo faz normalmente. E por que não é possível? É possível, né? Então, fica a dica, né, para a gente conhecer esse projeto e indicar, tá? E para além desse lazer, a gente vê muitas das nossas crianças restritas aos jogos, e é um problema na infância de um modo geral, mas que a gente não precisa ficar restrito a isso. Inclusive, claro, a gente tem diversos pacientes que têm condições de saúde que são muito, que têm questões mesmo que não pode complicar, ok, mas para quando der, a gente fazer esse tipo de passeio, né? Eu vejo muitas iniciativas aí do SEIB de levar alguns pacientes, né, para outros contextos. Eu não vi na praia, mas tem gente que vai para o estádio, eu já vi, né? Tem muitas brincadeiras que são feitas dentro do hospital. Então, eu vejo que vocês se preocupam com alguns espaços de brincadeira dentro do hospital, mesmo que seja menor, é um lugar que ele sai do leito, ele sai do quarto para ir brincar, para fazer jogos, né, e ter interação com outras crianças de outro contexto, para além de falar de medicação e qual é a hora do medicamento que está chegando, né. Então, passeios, né, de tirar essas crianças, de trazer esses momentos para fora do ambiente da casa, conversar da importância disso para os pais, né, que às vezes eles não se tocam disso. Igreja, né, eu percebo que isso é uma questão muito forte da comunidade, né, então isso é importante, de levá-los também para a rotina, né, religiosa das famílias e da comunidade. Então, considerar esses aspectos do lazer. Pode passar. E aí eu trouxe, assim, para as crianças que estão dentro do hospital, as reflexões que a gente precisa fazer para não prescindir dessa participação social, porque participação é tudo que envolve o que a criança tem em relação ao seu meio, à sua comunidade. Se a comunidade, naquele momento, é a equipe de saúde dentro do hospital, a participação social dela precisa ser lá.
Então, se ela está em internação prolongada, ela continua tendo o direito, e a gente continua precisando pensar no acesso a atividades diferentes, as brincadeiras que ela pode ter acesso, promover a convivência com outras crianças, receber visitas dos familiares, dos vizinhos, né, da comunidade que ela costuma, né, promover isso, promover esse acesso e suporte para a aprendizagem dentro do hospital, né? Então, atividades que envolvam psicopedagogia, trazer questões também socioemocionais, que isso também envolve a educação, né? Para dentro do ambiente hospitalar, é extremamente importante e necessário, e que, assim, a gente sabe que é muita coisa para se preocupar. Mas por isso que a gente precisa da equipe, né? Então, se alguém tem essa intenção, a gente valoriza isso, incentiva e encaminha. Eu acho que esse tipo de iniciativa, Sinara, assim, que você tem de chamar atenção para isso, é até assim, eu nem sabia, trabalho aqui no hospital, mas eu não sabia que tinha, vou chutar, tem pedagoga, ou tem algum pessoal que faz trabalho voluntário, que vem contar história. Sabendo disso, ou pensando em possibilidades para divulgar, né? Porque no hospital, com o volume como é o SEIB, às vezes tem atividades, né, que a gente nem sabe que existe. Então, sabendo disso, a gente pode gerar um fluxo nesse sentido, assim, né? Ou pelo menos pensar nisso. Eu vou chutando a bomba e aí a gente vê no que é. Porque eu lembro, assim, tem muitas iniciativas, né? Então, assim, de tirar um dia de atividade, eu estou até dizendo assim, agora o Dia das Crianças as pessoas se movimentam mais, né? Sempre tem entregas de brinquedo, Dia das Crianças, Natal também, mas tem época que fica esquecida. Então, para além dos dias, né, de datas comemorativas, combinar, sei lá, de repente, os meus alunos da Liga, a gente combina um dia de contação de história, a gente não vai fazer fisioterapia, não, a gente vai contar história, a gente vai brincar, porque é isso que é participação, tá? Então, passa aí que fica a dica. Então, a participação, o aspecto mais conhecido é a qualidade de vida. Então, tudo que a gente conversou aqui, a gente tem estudo que diz, não, isso traz, de fato, qualidade de vida, né? E a CIF é essa aqui, né? Para quem não conhece, a gente vai aprofundar um pouquinho nela, mas a gente está falando de participação social, que é um dos aspectos tão importantes quanto o diagnóstico, as alterações de estrutura e função, e os fatores contextuais e atividade, é a participação social, né? E a qualidade de vida é um aspecto dentro da participação social. Pode passar. E o tempo ele é muito importante, porque, assim, o tempo voa, né? Então, assim, vocês vão ver crianças menores, mas quando elas têm alta, de repente elas voltam 2, 3 anos depois, é um tempo que voa, mas que voltam com demandas completamente diferentes. E não só a questão do diagnóstico da doença, mas das necessidades dela mesmo, né? Às vezes a gente chega para uma criança de 10, 12 anos com uma... que tem, a gente nem sabe se o cognitivo dela é preservado, mas aí a gente chega com a galinha pintadinha. Oi, gente, você, calma, do que ela gosta, do que ele gosta, né? Então vamos ter esse cuidado. A gente tende a infantilizar todas as crianças com deficiência, né? Vocês acham que todas elas vão gostar da mesma coisa. E aí eu acho muito divertido perguntar, porque às vezes sai várias coisas. Assim, não, ela gosta, sei lá, de Ana Castela. Até então eu nem sabia quem era Ana Castela, mas a diversão dela era imitar a Ana Castela. Então precisa ter essa informação para a gente conseguir acessar essa criança, né? É perfeito isso que você colocou, Renata, porque é natural a pessoa com deficiência ser infantilizada. Quando a gente conversa com eles, e tipo assim, pode ser um adulto numa cadeira de rodas, né? Mas a gente fica, mas você não sei o quê. Nossa. E aí você imagina o hipotônico. Eu me questiono muito isso, as nossas crianças e adolescentes, por exemplo, né? Que tem AME, que é bem hipotônico, mas a cabeça é perfeita, né? E aí vira um adolescente, tem seus sonhos. As meninas que podem querer se maquiar alguma coisa, e a gente lá, e ela lá querendo, né, pensar, sei lá, quero me maquiar, quero pensar se eu vou construir família ou não, quero, sei lá, né, pensar em sexo, a gente vem falando isso, porque a gente não fala sobre isso, né, então, assim, como a gente tem as nossas restrições, e aí as nossas restrições, a gente, como profissional de saúde, a gente leva para o paciente que a gente está cuidando também, né? E aí eu acho que esses espaços de profissional são para que a gente derrube essas barreiras, porque isso é preconceito, e é preconceito da pessoa com deficiência, porque a gente acha que pessoa com deficiência não vai ter esse tipo de construção de desejo, Exato, né? É igual o idoso, né?
E aí a gente precisa derrubar isso aqui para que a gente entenda que a gente tem que falar e educar eles para isso. Aí para você ver como a limitação, né? Se eu, como médica, tenho essa dificuldade, o fisioterapeuta, o psicopedagogo vai ter. Então, assim, imagine o acesso dessa pessoa. Ela vai no Google, né? E se ela tiver condição, porque aí ela talvez tenha tanto o recurso financeiro quanto a dificuldade motora mesmo, de acesso e de recurso, como que ela vai buscar essas informações? É muita violência, né? Enfim, vamos lá. Pode passar. Joia. Então, assim, eu achei interessante esse estudo, porque ele avaliou o que impacta na qualidade de vida, né? E a gente está falando aqui de crianças e adolescentes com paralisia cerebral. E é muito, pelo menos assim, antes de eu ler, eu disse, é claro que criança com mais comprometimento motor vai ter pior qualidade de vida. E não foi isso que foi visto, tá? Então, assim, para as crianças com deficiência motora severa, as questões que impactam na qualidade de vida eram autonomia, aceitação social e se ela tinha acesso ou não à vida escolar. E a autonomia, é claro que uma criança que tem menor comprometimento, ela pode ter menor autonomia, mas isso não é relação direta. E se a gente pegar só crianças com deficiência motora severa, uma que tem mais autonomia, quem é? É a que teve acesso à informação e que, por exemplo, se ela não é uma boa comunicadora, é verbal, ela tem acesso à prancha de comunicação, à tecnologia assistiva, aqueles aplicativos, que tem aplicativo barato, precisa só entender como é que funciona para se comunicar, ela consegue demonstrar o seu desejo, eu quero isso, eu não quero aquilo, ela tem autonomia. Então, mesmo dentro da deficiência motora severa, ela ter autonomia, isso melhora a qualidade de vida dela. Ter acesso à escola, melhora a qualidade de vida. E aí, a gente nesse estudo, ele nem trouxe detalhes em relação a essa inclusão master, que, com certeza, isso vai melhorar. Mas, assim, o acesso à vida escolar. E eu costumo dizer, assim, que precisa estar na escola. Mesmo que não seja o ideal, como é que a gente vai pressionar se a gente não está lá dentro? Né? Então, estar lá dentro, ocupar espaços para depois melhorar, né? Então, ser desfeito do que perfeito. Então, é gradual, né? Dentro disso. E estar nas escolas, estar na comunidade, isso impacta na aceitação social. Então, quem mais se beneficia dessa inclusão é quem não tem deficiência. Porque quem tem deficiência vai se beneficiar, mas quem não tem, aprende sobre empatia. As crianças que convivem, né, com deficiência, elas vão ter mais empatia, elas vão respeitar, mas elas vão considerar esses desejos que normalmente a gente que é adulto e talvez não conviveu com ninguém, naturalmente não pense, né? Então é importante pensar nisso. Crianças e adolescentes com deficiência cognitiva severa, o que é que interfere? A relação parental, né? Então, assim, os pais que normalmente estão entendendo qual é o desejo dessa criança, eles precisam ter uma boa relação para trazer essa autonomia, né? Que acaba sendo delegada. Então, essa boa relação definidora, né? Do impacto na qualidade de vida. A autopercepção, então, assim, como que essa criança, mesmo dentro da deficiência cognitiva dela, como é que ela se vê? Se isso é importante para a gente, né, como a gente se vê, se a gente se gosta, do que a gente se sente capaz de fazer, imagina alguém que tem deficiência, né? E o bem-estar psicológico, que é algo que é extremamente relevante, importante, a gente fala de saúde mental, e para quem tem deficiência cognitiva, ainda mais, né? Então, ele está grande não é por acaso, é porque realmente foi o que teve mais impacto. Pode passar, que é a outra. E aí, então, assim, a condição de saúde, né, que é o diagnóstico, ele traz dentro dele, no pacote dele, as sequelas, né, que é o que se costuma dizer. Mas na CIF a gente chama de alteração de estrutura e função. Então, assim, fraqueza, alteração de postura, tônus, dificuldade de deglutição, tudo isso é alteração de estrutura e função. Isso gera prejuízo na funcionalidade e nas aquisições motoras. Então, é aquela relação da cadeia direta, né, que a gente organiza nesse raciocínio. Isso gera um impacto na saúde e na qualidade de vida desses indivíduos, isso é fato. Só que isso é relativo, porque crenças, fatores culturais e ambientais, eles mudam completamente a percepção disso. Então, assim, se a gente faz esse estudo no SEIB e compara com um estudo na Índia, e compara com o estudo na Nova Zelândia e na Austrália, talvez a mesma criança, assim, a mesma categoria de crianças de MFCS5, a gente vai ter resultados completamente diferentes, tá? Então, se a gente pensa em qualidade de vida, se a gente pensa em percepção de saúde, isso vai ser diferente. Mas o que pensar sobre isso
já nos predispõe a melhorar a qualidade de vida dela, né, de considerar esses outros aspectos. Pode passar. E olha que interessante, quando a gente avalia qualidade de vida em adolescentes que têm deficiência, o que não foi preditor da qualidade de vida, que é esse azulzinho? A gravidade da deficiência, então a deficiência severa não foi preditor de qualidade de vida. Aspectos sociodemográficos, isso não foi preditor de qualidade de vida. E isso para mim foi assim, como assim? Né? Então isso não foi preditor. O que importou na qualidade de vida do adolescente? Então, o adolescente que fez a escala e que deu qualidade de vida boa para ele, o que foi preditor? Se ele tinha ou não dor, e aí isso que né, os cuidados paliativos fazem toda a diferença. Porque alguém com dor não vai ter qualidade de vida, tá? Problemas psicológicos, então assim, o acesso à saúde mental e esse suporte né, ao serviço de psicologia e todo esse arcabouço que prevê isso sim é preditor de qualidade de vida, independente da deficiência, tá? Estresse parental, isso é muito sério. A gente cuida do paciente, a gente precisa cuidar do cuidador. E eu vejo várias iniciativas, e isso é muito bom, porque o estresse parental, ele interfere na qualidade de vida da criança, do adolescente, então a gente precisa cuidar deles, tá? E uma criança que teve uma qualidade de vida boa, que são esses mesmos fatores, né? Uma criança que foi bem cuidada, que os pais conseguiram prover esse cuidado, porque ele estava bem, tem o suporte da família, tem o suporte da comunidade, teve acesso a uma estrutura que diminuiu a dor dele, e, para além do cuidado da doença propriamente dita, ele vai ser um adolescente com melhor qualidade de vida, tá? Então, para mim, isso foi bem esclarecedor. Pode passar. E aí, olha isso. A gente está falando de muitas coisas que são fatores modificáveis. Então, a gente pode sim fazer a diferença na qualidade de vida dos nossos pacientes, porque dor, né? A gente da saúde consegue intervir. Nos problemas psicológicos também. E no estresse parental também. Então, considerar esses fatores modificáveis, que é o que a gente pode fazer. Tem doença que não tem cura, né? Mas a gente tem muito que, para além de ser feito para eles, tá? Pode passar. Então, a gente tem vários tipos de diagnóstico de condição de saúde, e dentro dessas condições, categorias de deficiência, né? Pode passar. Então, assim, tem tratamento a condição de saúde diagnóstico? Qual é o melhor tratamento? Qual o mais eficaz? E aí a gente tem as outras perguntas, né? Para que você está pensando nisso? Porque, assim, quando a gente pensa assim, no tratamento, a gente precisa definir o desfecho, né? Tem aquelas perguntas, mas, sei lá, fisioterapia é eficaz para paralisia cerebral? Não sei. Por quê? O que é que você quer saber? Então, dentro da paralisia cerebral, a gente tem a gente tem que escolher o desfecho, o nosso objetivo, para saber o que é mais eficaz para aquilo. Então, por isso que eu preciso de uma boa avaliação, para entender se o que eu vou começar a ser o meu desafio, o meu objetivo é a fraqueza muscular, porque aí eu vou saber o que é o tratamento mais eficaz para força, para tônus, para amplitude de movimento, para controle motor, para visão, enfim, para a questão respiratória. Então, qual é o meu desfecho? Para que eu quero tratar? Para eu saber o que a evidência científica diz. E, para além disso, para quem? Quem é o meu paciente, né? Eu preciso de uma abordagem que seja centrada no paciente, centrada na família, para entender qual é o contexto dele e saber o que é significativo para ele, qual que é a crença dele, o que é que motiva aquela família, o que é significativo para ele. Porque vai chegar alguém para mim que eu posso olhar e dizer assim, nossa, aquela cabeça ali, ela merece um colar cervical para ele estar à postura, mas às vezes o que está incomodando aquela família não é a cabeça, né? Então, eu preciso oferecer o que incomoda para ele, né? Não o que me incomoda, não é sobre mim, né? Pode passar. Isso vale para todas as esferas, né? Então, assim, a gente sabe que tem questão que a decisão é estritamente assim, de vida, de sobrevivência, né? Mas quando a gente consegue
tirar essa questão da sobrevivência, é perguntar para a família o que está incomodando mais, né? É a dor, enfim, né? Os desfechos tratados, né, pelos médicos acabam que não ficam muito na minha cabeça agora, mas na física eu vejo muito isso, né? Que são as queixas motoras e a gente precisa saber por onde começar para saber qual é a questão deles, né? Bom, aí tem esse modelo de tomada de decisão clínica que a gente usa na física, eu achei interessante trazer para vocês o raciocínio. Então, a gente tem a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que a gente parte dela para entender o que a funcionalidade está intervindo naquele problema, digamos assim. O que tem de arcabouço teórico, porque aí a gente vai entender qual é a doença, qual a fisiopatologia dela, qual é o prognóstico, a epidemiologia, tudo isso envolvido, mas a gente também precisa saber quais são as alterações de estrutura e função que normalmente aquela doença dá, para eu entender qual é aqui o meu paciente se enquadra, tá? Quem é o meu paciente, né, esse cliente aqui, ele tem gente que não gosta de usar o termo paciente porque é muito passivo, mas como está estabelecido, eu acabei seguindo o fluxo, mas é isso, assim, a base é o paciente, né, o nosso cliente, para saber, assim, o que importa para ele, o que importa para a família. A prática baseada em evidência, né, que a gente não pode prescindir disso, não pode, né, pensar, inventar a roda, nem ouvir, enfim, a gente está fazendo algo muito sério, né, é melhor que a gente tenha respaldo sobre isso. Pode passar. Então, esse é o modelo, depois eu vou deixar esse artigo aqui para quem tiver interesse, mas esse é um fluxograma que começa aqui entre o profissional, né, que é o terapeuta aqui, e a família. E o objetivo centrado no paciente quer dizer assim, ó, o nosso ponto de partida, start here, o ponto de partida qual é a queixa do paciente, qual é a queixa da família. Então, é um objetivo que é colaborativo. O que aquela família, junto com o profissional, a gente vai iniciar e pactuar, que é o nosso objetivo daquele ciclo terapêutico. Porque, diante de tantas demandas no paciente neurológico complexo, a gente precisa sair de um ponto de partida. E aí, a gente faz isso para poder, e aí tem essa setinha aqui à direita, para cima, assim, a gente levanta hipóteses de que o porquê que aquela queixa existe, por que ele não está conseguindo sentar sozinho, é por fraqueza muscular, é por controle de tronco, é por falta de controle motor, então a gente desenvolve hipóteses para poder testar as hipóteses e saber o que está alterado, para a gente intervir no que está alterado, porque um problema de equilíbrio, se eu disser, não, é um problema de equilíbrio, mas o equilíbrio tem muitos fatores envolvidos, eu preciso saber exatamente o que é, para investigar e tratar aquilo, né? Então, eu tenho certeza que essa geração de hipóteses acontece também no planejamento terapêutico, né, dos médicos. E aí a gente também faz isso, a gente avalia, intervém no que a avaliação deu alterada, pesquisa o que tem na evidência científica para poder prover melhor atenção, e aí reavalia para ver essa intervenção se foi ou não eficaz, tá bom? E é importante, assim, quando a gente pactua esse objetivo, a família precisa estar ciente das informações, porque às vezes ela vai te trazer um objetivo que não é compatível com a doença. Então, ela precisa estar ciente, a família tem direito à informação, e a informação inclui qual é o prognóstico da doença. A gente não vai tirar a esperança, a gente vai dar informação para prover aquela realidade, dizer, ó, expectativa e realidade. A gente tem isso. O que a gente sabe hoje? Ai, mas eu queria que meu filho andasse. Tudo bem, calma. Vamos pensar no que hoje a gente consegue fazer uma melhora com ele. Então, hoje ele nem senta sozinho. Então, antes de andar, vamos pensar nele sentar sozinho? Vamos pensar dele sentar sozinho por 5 segundos? Vamos pensar dele sentar sozinho com o pé apoiado e com suporte mínimo de tronco? Então, aos poucos, a gente estabelece um objetivo que seja viável, que seja alcançável, para que as expectativas não sejam geradas e a gente não perca essa confiança, né? Essa ligação com a família. Pode passar. Então, aqui, ó, na CIF, eu trouxe exemplos, né, relacionados à paralisia cerebral. Tá? Então, a condição de saúde é a paralisia cerebral, e eu vou trazer algumas ideias de avaliação das diversas caixetinhas. Em cada bloquinho desse, a gente chama de construto. Então, alterações de estrutura e função do corpo são as sequelas que normalmente a gente vê na condição de saúde. As atividades são
tudo aquilo de atividade mesmo que aquela criança pode fazer. Então, assim, andar, falar, comer, brincar, tudo isso está dentro da atividade. A participação é o que essa atividade está dentro da comunidade. Então, por exemplo, comer é uma atividade, mas participar da refeição com a família é participação. Entendeu? Assim, estar na mesa durante a refeição da família é uma participação. Então, é a função da atividade dentro de um contexto, certo? E os fatores contextuais, que são os fatores ambientais pessoais. Então, os fatores pessoais é o que a própria criança traz, o sexo dela, idade, se ela é uma criança motivada, quais são as características dela, né? E os fatores ambientais são o que é o ambiente que ela está inserida. Isso envolve a família, a equipe de saúde, o acesso que ela tem aos equipamentos de saúde, se ela tem acesso à reabilitação, se ela tem acesso aos remédios, se ela tem acesso às órteses que ela precisa ou não. Então, tudo isso é fator ambiental, tá? Pode passar. Então, para as crianças com paralisia cerebral, a gente tem a classificação de função motora grossa, e que ela categoriza, ela não é uma escala, ela categoriza e ela nos diz, em relação à função motora grossa, que é a mobilidade, como que essa criança se comporta. Mas ela não me diz cognitivo da criança, comunicação da criança, se a criança escuta, se a criança come, não, ela só me fala sobre a mobilidade, né? Então, a criança, se ela tem uma mobilidade mais autônoma, ela vai ter uma menor classificação, né, 1 e 2. Se ela é uma criança que ela é mais dependente, ela vai ter classificação 5. A classificação 3 e 4, elas são muito importantes para a gente, por quê? Porque elas, se elas forem bem assistidas, essa criança ela consegue ter uma maior ou melhor autonomia. Então, muitas das nossas crianças, a gente poderia, se ela tivesse acesso a uma cadeira de rodas motorizada, delas ter autonomia e se deslocar. Só que como elas não têm esse acesso, elas vão ficar na cadeira de rodas e alguém tem que empurrar por elas, né? Então, a gente acaba classificando como 5, sendo que elas poderiam ser 4 e ter uma autonomia melhor. Pode passar. Bom, do mesmo jeito que tem a GMFCS, eu tenho outras classificações, né? Eu tenho a MACES, que é a função manual. Então, também tem uma classificação de 1 a 5, em que a função manual melhor, que ela tem autonomia e destreza bimanual, ela vai ser classificada como 1. 2, se ela precisa de algum tipo de adaptação. 3 e 4, se ela não tem tanta autonomia, mas ela tem função de membro superior. E a função 4 e 5 é aquela criança que realmente ela não consegue manipular ou ter o uso funcional das mãos, e realmente vai ser muito dependente. E é muito importante entender que tem crianças de MFCS 4 e 5, mas que tem uma boa força manual. Isso não, né, não necessariamente está relacionado. Então, a gente precisa classificar de maneira separada, tá? Pode passar. A gente tem uma classificação para comunicação, e essa eu acho extremamente importante e relevante. O que é comunicação? A comunicação é um modo consciente e eficaz de emitir e de receber uma informação. Então, essa criança consegue ser emissor e receptor com alguém conhecido? Consegue. Então, aí eu vou nessa setinha aqui da esquerda. A criança consegue ser emissor e receptor com parceiros conhecidos? Não, nem isso. Então, ela já vem aqui para a setinha da direita. Ele é um comunicador inconstante. Tipo assim, às vezes ele consegue se comunicar e às vezes não. Então, ele vai variar entre 4 e 5, com parceiros conhecidos. Quando a criança consegue ter essa comunicação com pessoas desconhecidas, o que é alguém desconhecido? Ele acabou de chegar no hospital, chegou um enfermeiro, um físico, um médico, e pergunta alguma coisa para a criança. Já é alguém que ele nunca viu. Se ele conseguir contactar algum tipo de informação, ser um emissor, entender o que ele está falando, ele já é um melhor comunicador. E aí a gente vai ver aqui se ele vai ser um GMFCS 1, 2 ou 3, tá? Então, é bem importante isso para a gente saber estabelecer, porque às vezes a gente nem olha para a criança, já olha para a mãe e vai perguntando. E aí, gente, olha, deve ser muito frustrante isso, né? Não, com certeza. E a gente que já está aqui, a gente já sabe disso, né? Ô, Vanessinha, essa classificação, ela é considerada comunicação verbal? Não, excelente pergunta. Ela é considerada funcional.
independente de ser, o que eu acho mais legal dessas classificações, que é o mesmo grupo de pesquisa que desenvolveu, é que é assim, ela não fala sobre desempenho, ela fala sobre capacidade. Então, ela se comunica, independente de ser gesto, de ser palavra, de ser repetição, de ser, como a gente diz aqui no Ceará, um mungango. Mas ela, se você quer água, faz um mungango. Eu entendi, eu nunca vi a Cris Barra, eu entendi que ela quer fazer, ela quer água. Ela se comunicou, é uma classificação funcional. Não é verbal, não precisa ser verbal, entendeu? É funcional. Então, se ela conseguir se comunicar, ok, é sobre isso. Então, vamos considerar essas classificações até, quem sabe colocar no prontuário, ensinar. É isso que eu estou pensando, Renata. A gente é um serviço de referência de pessoa com deficiência. Eu não conhecia. Pois é. E aí eu fico, isso traz, né, atenção para o quanto a gente ainda precisa amadurecer, enfim. Aí deixa eu só te perguntar uma coisa, a categorização do GMFCS, do MACES, porque a minha criança, ela já pode ter essa paralisia ali, picototinha, né? Que idade eu aplico isso? Eu consigo... A GMFCS, eu vou te mandar todos os materiais, aí você compartilha aí. Porque a gente tem uma categorização até 2 anos, a gente tem uma de 3 a 6 e a partir de 7. Porque para mobilidade, por exemplo, não vai andar. Então, se ela engatinhou ou não, se ela se deslocou ou não. Aí tem essa específica. Essas outras de comunicação, eu te confesso que eu não sei delas aprofundadas, porque como o meu perfil é de criança maior, eu consigo classificar com ela sim. Mas eu vou te mandar o material e o site do grupo de pesquisa, porque eles vão ter todos esses detalhes, tá? E aí a gente precisa entender disso, porque, inclusive, em relação à motricidade, a gente tem até prognóstico, assim, né? Porque o diagnóstico de PC, ele é dado até 2 anos, mas eu tenho como fazer uma avaliação e pontuar se essa criança vai ser uma criança de MFCS 5, já nos primeiros anos, ou se não, se ela vai ser uma criança com menos comprometimento severo, entendeu? Eu tenho como ter esse prognóstico. Na comunicação, eu te confesso que eu não sei, mas pelo menos para a gente já saber que tem, né? E considerar isso. Porque quando eu vi, eu disse, nossa, é óbvio que comunicação envolve emissão e recepção, e a gente precisa entender isso, né? É isso mesmo. Então, essa de alimentação, eu não consegui achar para botar o print aqui, mas eu também tenho a classificação de alimentação, que é de comida e bebida. Se ela é capaz de se alimentar sozinha, ou ela precisa de ajuda, também de 1 a 5. Manda esse material para vocês, pode passar. E aí, para além das classificações que a gente considerava de atividade, a gente agora veio para a estrutura e função do corpo. Tá vendo aqui? A cacheta da esquerda. E tudo que envolve ou estrutura ou função do corpo vai estar aqui. Aqui eu trouxe avaliações de funções, porque eu também tenho uma avaliação de estrutura. Então, para eu avaliar um músculo, né, eu vou usar outras coisas. Eu vou avaliar a função respiratória, função. Então, de uma maneira geral, quais são as escalas escalas e instrumentos que a gente usa, né? Amplitude de movimento, força, tônus, coordenação motora e destreza, equilíbrio, resistência física, dor, sono. E aí entra alimentação, funções vesicais, tudo isso vai estar dentro. E é o mundo. A gente precisa avaliar tudo? Não. A gente precisa avaliar o que importa para a gente naquele momento. O que importa para a gente naquele momento? O que foi pactuado como objetivo terapêutico. Tá? Então, por isso que eu preciso desse foco, porque senão eu fico o samba do doido, assim, né? Muita informação e a gente não chega no principal. Então, a gente fala de objetivo SMART, que é aquele mesmo acrônimo que as empresas usam já há algum tempo. A gente traz o objetivo SMART para a gente ser eficaz no nosso tratamento. Porque se a gente começar a tratar um monte de coisa ao mesmo tempo, talvez a gente não chegue ao resultado e a gente se questione. Mas o problema talvez não seja a gente, seja o nosso método, né? Pode passar. Então, goniometria. A goniometria é isso aqui, ó. Para quem não conhece, a reguinha é transparente, mas ela avalia ângulos. E aí a gente traz uma que é extremamente importante, porque pacientes que ficam muito tempo
hospitalizados, mas a culpa não é do hospital. Essas crianças também ficam imobilizadas em casa, restritas à cadeira de rodas, elas ficam muito tempo sentadas, muito tempo deitadas, elas ficam hipomóveis. Então, muito tempo na mesma postura, e com patologias que facilitam isso, né, que seja a paralisia cerebral, que seja as distrofias ou as AMEs, elas dão, como a criança não tem função motora, né, muito, ou então tem fraqueza muscular, elas tendem a mexer menos, elas tendem a ter encurtamento. Então, a gente precisa verificar quais são as posturas prejudiciais, quais são os fatores de risco de desenvolver contratura para prevenir. Então, prevenir é o melhor remédio. Eu sei que muita gente, às vezes, vão chegar as crianças já grandes, cheias de contratura, é o que a gente não quer. Quando vem uma criança cheia de contratura, a primeira coisa que eu penso é, a gente falhou. A gente, profissional de saúde, a gente falhou com essa criança. Então, assim, o que é que a gente pode fazer para não piorar? Mas mesmo assim, a sensação de frustração sempre vem, né? Porque não era para ter chegado até ali. Muitas delas não nasceram daquele jeito. Algumas sim, mas muitas delas não. Pode passar. Força. A gente tem avaliação de força com aquela escala de Oxford, né, de 0 a 5. Tem uma avaliação adaptada para a criança que às vezes é difícil a gente dizer para a criança fazer força contra a resistência e graduar, enfim. Aí a gente pode adaptar 0, 1 ou 2. 0 é ausência de força, 1 é fraqueza e 2 é força muscular preservada. E tem o FSA, que eu vou mostrar para vocês, que é uma organização da escala de Oxford, né, daquela escala, teste manual de força, de uma maneira que a gente, é igual o MRC que a gente usa com adulto, só que o FSA é para criança. E aí a gente soma as pontuações para ter uma noção de como é que está a força global da criança, tá? O dinamômetro e o esfigmo adaptado, eles são equipamentos que mensuram em pressão, né, em miligrama de mercúrio, como que está a força da criança. Então, ele é um aparelho que a gente pede para a criança fazer a força contra ele, e ele mensura e quantifica. Desafio as nossas crianças entenderem esse comando, né? Então, assim, nem para pesquisa eu consegui usar. Eu leio aqueles estudos assim, nossa, que chique, vou usar, nunca consegui. Eu volto para a escala de força, porque é o que eu consigo, né? Bom, importante, prevenir imobilidade. Aquela criança, ela pode não ter força muscular grau 5, totalmente preservada. Não é por isso que eu vou deixar de fazer exercício com ela. Se ela faz uma movimentação contra a gravidade, se ela faz uma ação muscular, ok, comemora e usa aquilo funcionalmente. Coloca uma atividade que se adeque a isso e deixe ela fazer. Deixe ela, que é o jeito dela, tá? Então, a gente coloca função naquilo para estimular essa ativação muscular. A gente precisa colocar essa criança para se movimentar. A gente nasceu para se movimentar. Quanto mais parada, pior. Porque aí gera um ciclo vicioso, né? De hipomobilidade, de fraqueza, que gera mais fraqueza, isso gera dor, gera encurtamento, e é tudo que a gente não quer, tá? Então, o importante é a gente prevenir mobilidade. Pode passar. Renata, quando você diz eu agrego função, é tentar transformar isso em um exercício, tipo pedalar, Exatamente. levantar e sentar. Exatamente, perfeito. Exatamente. Então, quando esse mínimo de força que tem, eu preciso pensar qual é a atividade que se adequa a isso para eu adequar. Então, assim, se aquela criança ela tem uma ativação muscular, ela não é muito forte, ou, por exemplo, ela tem um lado mais comprometido que o outro. Sabe aquele ciclo ergômetro? Ele é bem baratinho, toda enfermaria devia ter. Coloca a criança para fazer, porque uma força, um lado que tem mais força ajuda o outro lado que não tem muita força vai acabar sendo estimulado, e nesse ciclo ele vai conseguindo mover. E aí, vamos supor, tá muito fraco, ele precisa ajudar com a mão. Deixa. Começa com a mão dele, porque depois ele vai se sentindo motivado. E aquela força muscular, não é que a gente vai ganhar força muscular dentro da mesma sessão, mas o que é que acontece? Quando ele está motivado, ele consegue se esforçar e ele consegue ativar mais fibras musculares do que antes ele ativava. Ele aprende esse movimento, ele melhora a qualidade do movimento dele. E isso é o primeiro passo para ele ganhar força muscular depois. Então, a gente precisa colocar isso dentro de uma função, porque para todo mundo, a gente faz uma coisa que não é função, que a gente faz por obrigação, é muito pior. Uma criança não vai fazer nada por obrigação. Então, a gente tem que deixar que eles fiquem motivados, dar função para isso, para eles se sentirem pertencentes disso, né? E se for uma coisa que ele gosta, aí que ele vai, né, aderir ao tratamento, tá?
Eu quis trazer que é importante a gente prevenir luxação de quadril, tá? A gente tem muito medo de colocar essas crianças de pé, e eu acho que só 10% dos casos a gente tem que ter medo. Os outros 90%, a gente piora a condição das crianças por não botar elas de pé. Então, assim, não é o objetivo, mas acho que vale a pena se debruçar nesse assunto, porque, assim, ter uma mesa ortostática, né, lá para colocar as crianças de pé, isso é muito funcional. E é funcional não só porque, que legal estar de pé, elas olha para as outras crianças na mesma altura, ela se sente mais parecida com quem que ela está vendo, a gente coloca uma mesinha lá para ela fazer atividades e tal, ela, para além disso, ela tem uma melhor controle de cabeça, ela consegue ter uma melhor função, né, de membro superior, porque se ela está de pé biomecanicamente, isso ativa a cintura escapular, porque ela fica bem posicionada e melhora a função de membro superior dela, aumenta a densidade mineral óssea, alonga a cadeia posterior dos músculos, previne deformidade, porque se a criança tem uma tendência de pé equino, o próprio peso do corpo faz esse alongamento, e o quadril fica mais encaixado lá o fêmur fica mais encaixado lá no acetábulo. E isso é o melhor forma da gente evitar a luxação de quadril, tá? Então, tem muitas subluxações que o tratamento para não luxar é ficar de pé. E aí, a gente posicionando, organizado direitinho, ele realmente livra a criança mais futuramente da cirurgia. Então, a Vanessa falou que tem a prancha ortótica, ótimo, usem, né? Quem ainda não usa, procurem saber os critérios para não ter medo e a gente usar da melhor forma, tá bom? Pode passar. A FSA, a escala de força que eu falei aqui para vocês, né? Ela é tipo a MRC, então tem 6 grupos musculares e a gente gradua de 1 a 5. Então, se a gente soma, dá o total de 60. Então, se uma criança que tem uma pontuação próxima de 60, ela está com a força muscular preservada. Se ela tem uma força muscular diminuída, ela vai ter um risco aumentado de quedas, por exemplo, e eu preciso estar atenta a isso, tá? Então, é muito importante prevenir perda de força. Se eu faço essa escala assim que esse indivíduo chega no hospital, eu tenho um parâmetro para saber como é que ele evoluiu a força dele dentro do período de internação, né? Então, ela é super fácil. Inclusive, tem vídeo de treinamento, né, que dá para assistir assim rapidinho, e aí aprender a usar, porque assim, a gente sabe avaliar força, só que às vezes qual postura é padronizada e mais indicada para a gente avaliar, por exemplo, extensor de quadril, entendeu? Então, ela dá essa ideia para a gente. Pode passar. Tônus. Então, tônus é um assunto, né, que é muito, todo mundo se interessa, e aí a gente consegue avaliar, né? E eu digo assim, avaliar tônus, porque quando a gente fala assim de espasticidade, a espasticidade é um tipo de tônus, né? Então, a gente define espasticidade como a hipertonia velocidade dependente. E dentro do músculo espástico, eu tenho o componente neural, que é aquele que eu observo junto à hiperreflexia, aquela movimentação quando eu faço rápida, o músculo trava. Isso é o componente neural da espasticidade. Mas o músculo espástico, ele também tem aspectos não neurais. O que é isso? Ele é um músculo rígido, que mesmo sem velocidade, mesmo sem a hiperreflexia, ele vai ser um músculo mais duro. Por quê? Porque ele ficou parado, porque ele é um músculo imóvel, e dentro da estrutura dele, então, existe o estudo histológico dele, dentro da histologia do músculo, eu tenho menos capilaridade, eu tenho mais tecido fibrótico, eu tenho mais colágeno, e as pontes de actina e miosina, elas não vão se deslizar facilmente. Então, é um músculo que ele é fraco. Além dele ser fraco porque ele é fraco porque ele tem muito rigidez. Isso, para a função, é muito ruim. Né? Então, quando eu observo que existe um músculo hipertônico, né, com essa rigidez, com essa espasticidade, eu preciso trabalhar ele também, não só melhorar o posicionamento, deixar ele numa amplitude mais funcional, deixar ele alongado, mas eu também preciso fazer mobilização. Se ele não for capaz de fazer mobilização ativa, ele fazer sozinho, eu faço mobilização passiva. E não é só eu, quando eu estiver lá no meu atendimento, oriento a mãe, os pais, o acompanhante a fazer. E
sempre conversando para eles entenderem a importância disso. Então, é importante diagnosticar a espasticidade e a hipertonia para prevenir deformidade, né, para a gente não chegar com aquelas questões tão impactantes quando tem essas contraturas musculares, tá? Deixa eu passar. Coordenação motora e destreza manual. Então, assim, a gente tem muitas escalas, né, que se for um objetivo trabalhar isso, né, teste de pinça, escalas validadas, né, de caixinhas para ver pinça, preensão, pinça tripodal, enfim, tem um mundo por trás disso, né, o pessoal da terapia ocupacional que é expert nisso, e eles têm muitas ideias, tanto de avaliação como de tratamento, mas de uma maneira geral, a mensagem que eu queria trazer era para a gente pensar em atividades que promovam motricidade, que sejam lúdicas, né, para além do joguinho lá e do filme super passivo que eles ficam lá no celular, tá? E a coordenação motora também envolve não só a parte digital, né, mas, assim, atividade de bola, que envolva um braço, e quando a gente trabalha função de membro superior, a gente acaba trabalhando função de tronco também, cervical. Então, se eu quero trabalhar controle cervical e controle de tronco, se eu trabalho movimento de membro superior, é o melhor dos mundos, porque toda vida que eu jogo uma bola, o simples fato de eu jogar a bola, eu causo um princípio de ação que o meu corpo é obrigado a fazer uma reação para eu não cair. Então, as crianças, né, vão se habituando a esse tipo de atividade também para trabalhar essa função, tá? Pode. No caso a gente fala de equilíbrio, a gente divide equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático é normalmente postura sentada e postura de pé. Então, tudo que envolver a transição dessas posturas, a gente vai chamar de equilíbrio dinâmico. Então, no equilíbrio estático, a escala muito usada para controle de tronco é a SATICO. E ela é bem interessante porque ela avalia qual é a altura do suporte que eu dou no tronco, mínimo que essa criança consegue sustentar o tronco. Então, assim, uma criança que tem pouco suporte de tronco, ela vai ter essa posição aqui das mãos necessárias. Então, a gente vai precisar colocar essa criança sentada, lembrando, a criança sentada na beira do leito, que é uma maca alta, ela não pode ficar com os pezinhos. Se eu quero avaliar equilíbrio, tá? Para eu avaliar equilíbrio, se eu deixo o pé livre, eu não vou avaliar o equilíbrio dele de tronco, eu vou avaliar uma coisa que é muito além disso, porque ele não vai ser capaz de se estabilizar como ele poderia. Então, para padronizar, a gente coloca ele com o pé apoiado no chão em uma superfície que faça os 90 graus, de tornozelo, de joelho e de quadril. Aí eu consigo avaliar, saber só o que é componente de tronco nele. E a sádico, quando ele é uma criança que tem muita dificuldade de controle de tronco, a classificação dela de mais comprometida é quando eu preciso dar esse suporte aqui em cima, né, perto do pescoço, aqui nas cinturas escapulares. Então, assim, se ele se segura ali, né, se ele consegue se controlar ali, aí eu baixo o meu suporte ali para subaxilar. Aí eu vou avaliando a necessidade de suporte dele. Então, quanto mais baixo esse suporte, mais essa criança tem controle de tronco, tá? E aí a gente avalia isso também, é uma opção, e o importante aqui refletir é proporcionar sedestação ativa e autônoma, associadas à postura sentada, tá? Então, promover atividades que deixam essa criança sentada. Quanto mais fora do leito ela tiver, melhor. Pode passar. O equilíbrio dinâmico é para crianças, né, que conseguem ter a postura de pé. A gente tem a escala de equilíbrio pediátrico, escala Berg ela é bem consolidada para adulto, e a gente tem a versão pediátrica. E aí a gente tem também uma pontuação que prediz o risco de quedas. Então, talvez seja uma opção para aquela criança, né, que ainda não está com o equilíbrio totalmente desenvolvido, mas para a gente entender qual é o item que ele está comprometido, que eu posso usar como ideia para tratamento. Então, essa escala é bem legal, porque, por exemplo, ela coloca aqui, ó, postura sentada para postura de pé. Se ela pontua 4, ela está ótima, eu não preciso treinar isso. Mas, no apoio unipodal, ela precisa ela não está pontuando tudo, então eu posso usar isso como uma brincadeira, como atividade dentro do meu atendimento. E aí, uma criança com risco de queda, eu preciso proporcionar, eu não preciso deixar ela no leito, né? Eu preciso proporcionar atividades seguras fora do leito, orientando o acompanhante e sugerindo, né, à equipe essa importância, né? Porque às vezes é difícil, não, ela tem risco de queda, fica na cama. Não, calma.
vamos tentar ver opções dela sair do leite de forma segura. Pode passar. Teste de resistência física, mas é para as crianças, né, que têm mais autonomia, né? Teste de 10 metros, teste de 6 minutos, porque algumas dessas crianças, e aí eu digo, não só as crianças que deambulam, mas as crianças que ficam muito tempo paradas, elas vão desenvolver um descondicionamento cardiovascular, né? Então, que se a gente conseguir proporcionar atividades que tenham também um incremento cardiovascular, isso é extremamente importante para elas não ficarem cansadinhas e fadigadas antes do normal, né? Então, elas chegam com perfil no hospital para elas não saírem piores, a gente observa isso. O próprio ciclo ergômetro dá para fazer com a mão também. Então, né, a criança que tem maior comprometimento de membro inferior, se ela conseguir fazer na mão, ela consegue dar uma suada. E isso também é importante para aquelas doenças que têm um risco de sobrepeso, né? Para a gente agregar no plano terapêutico de melhorar a atividade física dela. Pode passar. E dor, né? Vocês já devem ter visto essa escala e considerar esse manejo da dor, porque a gente já viu, né, a importância lá da qualidade de vida. Pode passar. E aí, outras funções, né, que eu acabo não adentrando muito aqui, funções cardiorrespiratórias, sono, alimentação, funções vesicais, funções cognitivas e comportamentais. Extremamente importante a gente se comunicar com todos os membros da equipe, porque vão ter informações que vão fazer a diferença no seu tratamento, e que se você não levar isso em consideração, você vai achar que é outro problema, né? Então, uma criança que ela não está motivada, porque ela está com questões comportamentais diferentes, ou não dormiu bem, ela não vai render no seu atendimento. E aí, às vezes, né, você não leva em consideração isso e atribui a outra coisa. Né? Nossa, mas sei lá, a força dela piorou muito de ontem para hoje. Está tendo alguma coisa aí no cérebro? Não, não é sobre isso, né? Talvez seja outra coisa. Pode passar. Bom, e aí, assim, vou passar mais rápido. Mas só para a gente tentar, assim, dentro do meu exemplo, que foi a paralisia cerebral, a gente tem essa categorização que, na verdade, assim, não é para estigmatizar a criança, mas para facilitar a nossa linha de raciocínio. Então, por exemplo, quem tem GMFCS 1 e 2, a gente não tem questões muito importantes para limitar a função, nem espasticidade, nem fraqueza muscular, então, normalmente, as crianças são autônomas, né? Então, a gente pensa em outros desfechos para melhorar, que é a coordenação motora, cardiovascular, alguma questão respiratória que ela esteja precisando no momento, né? Então, é algo mais direcionado, e como ela tem autonomia, normalmente, né, ela tem um bom cognitivo, o planejamento, ele é mais característico, né, mais simples, pode passar. Crianças mais graves, né, como GMFCS 4 e 5, a gente precisa entender, assim, qual é o nosso objetivo, e aqui eu dei a função como um todo, né? Então, assim, dentro da função que é a queixa da família, quais são as hipóteses envolvidas nisso, né? O quanto que essa função é beneficiada, ou o quanto que essa função é prejudicada, por exemplo, pela espasticidade. Então, às vezes eu vejo uma alteração de função e eu atribuo a espasticidade, mas eu preciso saber realmente se essa espasticidade ela está sendo definidora daquele problema. E aí, se for realmente a espasticidade o problema, o tratamento para a espasticidade eu sei qual é, toxina botulínica. E aí, né, dentro da aplicação da toxina botulínica, eu preciso definir quais são os músculos-alvo, qual é o músculo que está espástico, que está atrapalhando aquela função, para que eu direcione o tratamento específico para aquilo. Quando eu tenho uma espasticidade que ajuda na função, isso acontece. Por exemplo, eu tenho criança que tem uma espasticidade que deixa o membro inferior em extensão. E aquele membro inferior em extensão ajuda ele a ficar de pé. Ele não é uma criança que ele vai conseguir trocar passos. Mas para ficar de pé, a espasticidade é ótima. Deixa a espasticidade lá. Ela é funcional, você usa ela a seu favor. Usa ela pelo paciente, certo? Então, preciso entender o que beneficia, o que afeta negativamente, para a gente poder propor algo personalizado. Pode passar. E aí, a longo prazo, essas crianças, né, que têm espasticidade, eles têm um risco muito grande de desenvolver contratura, principalmente quando ela dá o estirão de crescimento. Então, só para lembrar que quando essa criança tem um estirão de crescimento e ela tem espasticidade, o estirão de crescimento ósseo, ele é definido geneticamente. E aí, o músculo que acompanha o osso, se ele não tem função, se ele não tem alinhamento, e se essa criança fica muito tempo sentada e na mesma, né, posição,
o que é que vai acontecer? O músculo vai acompanhar o osso, mas o tendão vai ficar longo, só que o ventre fica curto, porque ele não usa muito músculo. Então, o músculo não cresce. Aí, esse desequilíbrio ósseo e muscular vão piorar a funcionalidade da criança. Ela vai ter contratura, o que ela mexer, ela não vai mexer mais, porque biomecanicamente esse braço de alavanca mudou. Então, a gente vê criança que não é assistida piorar funcionalmente. E apesar da paralisia cerebral ser não progressiva, a função pode piorar no estirão de crescimento. Então, ficar muito atenta a isso. Eu preciso observar onde é que está risco de alinhamento, para ela não ter comprometimento, né, desse encurtamento e não piorar a função dele, tá bom? E aí o objetivo é evitar encurtamento muscular, melhorar a função e potencializar os resultados do controle motor, né? Então, quando eu falo de controle motor, é assim, se aquele músculo está parado, eu não exijo dele força, nem movimento, nem controle motor. Então, eu preciso estar constantemente ativando essa musculatura para ele ganhar esse comportamento motor, tá bom? Pode passar. E aí, com essa função mais severa, né, que eu acho que era bem mais o objetivo da aula, assim, é entender que essa função mais comprometida, ela pode gerar alterações de dor, dificuldade no posicionamento e dificuldade na higiene. Então, as crianças, às vezes, são tão hipertônicas que é uma espasticidade tão severa que existe dificuldade até de afastar os membros, né, que estão em extrema adução para fazer higiene. Isso gera complicações secundárias, né, de infecção urinária, e isso é muito triste, né, verificar, sendo que se a gente evita isso com manejo adequado, principalmente, né, de manejo simples, como no caso é a toxina botulínica, né, para evitar esse tipo de encurtamento, ou quando é mais generalizado, a indicação da risotomia, né, que a gente consegue ter a gente amplia os músculos a serem tratados de maneira mais eficaz e permanente, né, já que é um resultado permanente. Pode passar. Então, o objetivo é melhorar posicionamento e transferência, evitar encurtamento muscular, reduzir dor, viabilizar cuidados de higiene e qualidade de vida. Pode passar. Então, só agora de maneira, né, bem rápida e fluida, esse menininho, ele é do Seimin, e ele teve PC por Zika vírus, ele tinha espasticidade muito forte. E aí ele fez a risotomia, e ele pôde botar órtese, porque ele não conseguia colocar órtese. E aí conseguiu ficar com a postura de pé, conseguiu ficar sentado, porque nem isso ele conseguia, de tanta espasticidade que ele tinha. Então, é uma alteração de estrutura e função que foi resolvida e que proporcionou ele ter posturas funcionais, né, e desenvolver outras questões. É claro que depois que a rigidez, a contratura está instalada, a espasticidade, ela, depois que vai embora, ela não resolve tudo, né? Então, ele era um caso que a espasticidade melhorou dele, só que ele já tinha encurtamento prévio à risotomia, então ele precisou fazer uma segunda abordagem ortopédica para fazer liberação disco-tibial e poder ficar sem contratura, tá? De membros inferiores. Pode passar. E aí, Sinara, eu coloquei aí, mas eu acho que não vai dar tempo a gente entrar. Mas é a abordagem da espasticidade, né? As propostas terapêuticas, a complexidade das consequências que ela traz, e aí, né, em outro momento, se vocês quiserem, a gente pode voltar nisso. Um convite para um segundo momento. Tá bom. Então, vai passando aí, que eu acho que só tem um slide só no final para eu finalizar. Mas pode passando, que aí a gente fala das modalidades terapêuticas, né, focais, globais, tá passando, fisiotomia, a definição de estratégias, opção de órtese. Isso, pronto, deixa nessa foto, que é nessa que eu quero finalizar. E aí, eu vou te dizer o que é que acontece. Quando eu me formei, a gente teve a oportunidade de ficar 1 ano lá na França. Mas o maior aprendizado não foi de altas tecnologias que eles tinham, não. Foi do que eles eram capazes de ver para além da deficiência, tá? Então, assim, eu fui num serviço que só tinha criança com AME. E aí, uma hora lá, disse, não, agora é hora da hidroterapia. Aí eu disse, como assim? E aí a minha pergunta era, mas esses ventiladores, eles são à prova d'água? Não.
Mas aí como é que vai para a piscina? É só não molhar. Então, são crianças com uma condição de saúde e que, porque elas estão em outro serviço, porque elas estão em outro país, elas tiveram acesso a uma coisa que talvez a gente não tenha aqui ainda. Mas não é o ventilador que é top. Foram os profissionais que tiveram a intenção de dizer assim, não, e se a gente usar, claro que a gente não tem uma piscina, mas se a gente tivesse a piscina, que a gente tenha coragem de pensar além das possibilidades e manter segurança. Porque essas crianças estão na piscina, elas estão fazendo hidroterapia, mas tem alguém cuidando do ventilador. Para quê? Para ele ficar fora de risco e essas crianças poderem ter uma participação social, para elas poderem serem incluídas. Então, assim, elas estão na piscina, elas estão brincando, elas estão tendo um momento. E isso aí, eu acho que a imagem vale mais que 1000 palavras, né? E aí eu gosto muito dessa imagem porque ela me trouxe essa percepção. Ela disse, nossa, tem muito mais coisa do que o tratamento em si pode enxergar, né? Então, eu queria finalizar com essa foto e com essa reflexão. Tá bom? Ficar à disposição. Não tinha foto melhor para terminar, Renata. Eu acho que, às vezes, a gente fica preso nas tecnologias duras, né? A gente tem discutido bastante isso, especialmente na paliação, e esquece que muita coisa entre a gente, pessoas, né? E aí você terminou brilhante, assim, muda completamente. É exatamente isso aí. Tá aí, ó, o tamanho do trambolho aí do ventilador, né? E os caras colocaram uma prancha. É um step flutuante, é uma prancha de EVA. Isso é Baratex. Lá no centro tem. Exatamente. E coragem, porque na verdade, por que não, né? E aí, às vezes, cai de novo naquilo que a gente fala para as famílias incluir essas crianças, e às vezes a gente tem as nossas limitações de fazer, né? Então, como é que a gente quer que essas famílias levem eles, incluam nas atividades do dia a dia, se a gente, nas nossas práticas do dia a dia, ainda encara com restrição, né? Então, incrível. Sua aula foi incrível, incrível, muito obrigada. Trouxe muito além, assim, da prática assistencial, trouxe muita reflexão, e eu te agradeço muito, porque eu acho que você já coloca isso, até por ser professora, né, Renata? Eu acho que quando se é educador, eu acho que é muito comum você fazer essa avaliação crítica do dia a dia da gente, né? Então, eu estou aqui com a cabeça fervilhando. E muita informação, porque eu acho que como por ser médica, a gente não tem contato com isso, né? Então, assim, tem essas escalas, as meninas da FIS aqui de serviço devem ter, vez ou outra, elas estão trazendo, mas existe muito esse perfil assistencial do ambiente hospitalar, por isso que eu tinha te procurado já, né? Então, só que como os meninos ficam em longa permanência, eu me questiono muito com a equipe, coisas que a gente pode intensificar, que eu sei que não é a proposta de cuidado do ambiente hospitalar especializado, mas a gente está aqui e o que é possível reabilitar estando aqui. Aí foi quando veio a prancha da ortostase, né? Então, assim, coisas que a gente pode estar aprimorando dentro do que é possível, óbvio, mas se eu não identifico, se eu não conheço, se aí, e a gente sabe que o aval do restante da equipe viabiliza, né? Aí entra o médico, o enfermeiro, entendendo, puxando a família, mostrando que é importante levar a cabeceira, deixar em pé, sentar. Então, assim, aí entra todo mundo. Aí, de repente, está todo mundo falando a mesma língua, né? Quando eu for visitar no domiciliar, aí entra os 2 programas que nós temos. Enfim, é uma educação. E te agradeço demais, foi excelente. Eu sei que a gente passou aqui um pouquinho da hora, mas já fica o convite para um próximo encontro. E já gostei também dos alunos, já anotei aqui várias coisas dos alunos, a nossa participação social, da nossa contação de histórias. Enfim, muito obrigada, Renata. Obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo interesse, pelo convite, e conte comigo, né? A ideia dessa reflexão é fervilhar no bom sentido, né? E o que pode ser mudado já vai fazer grande diferença, né? Não é para implantar tudo no pacote, mas esses insights, assim, da gente ver além da deficiência já está plantado, né? É verdade. Então é isso, muito obrigada. Obrigada. E, gente, a gente se encontra daqui a pouco, quem for vir aqui para o CP. Pois um beijo.